Você já ouviu falar de Zeruia? Pouca gente conhece esse nome, mas sua influência ecoa nas páginas da Bíblia como um símbolo de coragem, lealdade e legado inesquecível. Ela não foi rainha, não foi profetisa, não foi juíza, mas foi mãe de 3 dos maiores guerreiros de Israel, Joabe, Abisai e Azael, homens que lutaram lado a lado com o rei Davi, arriscando a própria vida em defesa do povo e do propósito de Deus. A história de Zeruia nos mostra que, muitas vezes, o palco da vida não é ocupado apenas pelos grandes líderes que todos conhecem, mas também por aqueles que, em silêncio, deixam uma marca eterna através daquilo que transmitem aos seus filhos. Hoje você vai conhecer a história da mãe dos guerreiros implacáveis, uma mulher lembrada não apenas pelo nome, mas pelo caráter e a força que seus filhos herdaram dela. Mas antes de mergulharmos nessa história de fé, lealdade e coragem, eu quero te fazer um convite. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai mudar a forma como você olha para o legado de uma mãe. E como Deus pode usar até aqueles que parecem coadjuvantes para escrever capítulos poderosos da história da salvação. Zeruia aparece na Bíblia de forma discreta, mas muito significativa. Ela era irmã do rei Davi e filha de Jessé, da mesma família que Deus escolheu para levantar o maior rei de Israel. Naquela época, o mundo era marcado por guerras, disputas de território e alianças frágeis. Israel estava em constante confronto com os filisteus, um povo poderoso e temido. Era um tempo em que as batalhas não eram apenas decisões políticas, mas questões de sobrevivência diária. Foi nesse cenário de luta e incerteza que Zeruia se destacou, não pelos feitos em campo de batalha, mas pelo legado que transmitiu a seus filhos. A Bíblia menciona seus 3 guerreiros, Joabe, Abisai e Azael. Eles não eram apenas soldados comuns, eram homens que ficariam conhecidos como alguns dos mais valentes da história de Israel. Esses 3 homens, filhos de Zeruia, formaram a espinha dorsal do exército de Davi. E mesmo o próprio rei, em certos momentos, reconheceu que a força e a ousadia deles eram tamanhas que chegavam a ser difíceis de controlar. Zeruia, portanto, entra para a história não apenas como irmã de Davi, mas como a mãe dos guerreiros implacáveis, uma mulher cuja influência moldou homens que mudaram o rumo de Israel. A história de Zeruia seria incompleta sem falarmos de seus filhos, que se tornaram fundamentais para o reinado de Davi. Joabe, Abisai e Azael não foram apenas soldados. Eles foram homens que definiram os rumos das batalhas e das vitórias de Israel. Joabe, o primogênito, se destacou principalmente como comandante do exército de Davi. Era estrategista, audacioso e impiedoso quando necessário. Embora muitas vezes fosse o braço direito de Davi, a relação entre os dois não era sempre fácil. Joabe não hesitava em tomar decisões difíceis e muitas vezes tomava a frente, desafiando até a autoridade de Davi. Porém, ele também teve grandes vitórias, como na batalha contra os amonitas e a tomada da cidade de Jebus, Jerusalém. Abisai, o segundo filho, era conhecido pela sua coragem e lealdade. Foi ele quem salvou Davi em várias ocasiões, incluindo o episódio quando Davi estava prestes a ser morto por um gigante filisteu, e Abisai foi quem o derrotou. Abisai, diferente de Joabe, era mais fiel às ordens de Davi, mas igualmente feroz em combate. Ele lutou ao lado de Davi em muitas batalhas e também foi responsável por várias vitórias em nome do rei. Azael, o mais jovem dos 3, teve a velocidade e agilidade como suas maiores armas.
era conhecido por sua habilidade em perseguir os inimigos com uma rapidez impressionante. Sua morte, porém, em uma perseguição ao comandante Abner, foi um golpe doloroso para a família. Asael, embora não tenha vivido o suficiente para se tornar um líder, deixou um legado de bravura e coragem que reverberou em todo Israel. Esses 3 filhos de Zeruia não foram apenas guerreiros de Davi. Eles foram extensões da força e do caráter de sua mãe, que os criou em meio às dificuldades e guerras constantes de sua época. Eles mostraram com sua lealdade e coragem que o legado de uma mãe pode moldar o destino de uma nação. Os filhos de Zeruia, embora guerreiros implacáveis, não estavam isentos dos desafios e conflitos dentro do próprio exército de Davi. A relação entre Davi e os filhos de Zeruia, especialmente Joabe, era marcada por tensões e desentendimentos. Joabe, o comandante do exército de Davi, foi sem dúvida o mais influente dos filhos de Zeruia, mas sua lealdade e dedicação a Davi, em muitos momentos, eram misturadas com ambições pessoais. Isso ficou claro em várias ocasiões em que Joabe desafiou as ordens diretas de Davi, principalmente quando ele acreditava que suas decisões estratégicas eram mais eficazes. O episódio da morte de Absalão, o próprio filho de Davi, é um exemplo disso. Embora Davi tivesse dado uma ordem clara para que Absalão fosse preservado vivo, Joabe, em um momento de raiva e em busca de vingança, matou Absalão. Abisai, o irmão de Joabe, sempre foi mais leal e respeitoso a Davi, mas também se envolveu em conflitos importantes. Ele foi quem lutou ao lado de Davi contra o gigante Siba e também teve papel fundamental nas batalhas contra os filisteus. Mas mesmo sendo leal, a pressão dos conflitos familiares e políticos não deixava de impactá-lo. Asael, o mais jovem dos 3, teve uma morte precoce durante a guerra, quando foi perseguido por Abner, comandante do exército de Israel. Asael não conseguiu deter sua velocidade e acabou sendo fatalmente ferido. Sua morte foi um golpe profundo para Zeruia, que perdeu um filho valente e promissor, e para Davi, que perdeu um dos seus guerreiros mais leais e ágeis. Esses conflitos internos e desafios foram um grande desafio para Davi, que precisava manter a unidade de seu exército e a lealdade de todos os seus comandantes. As tensões com Joabe, em particular, atingiram seu auge quando Davi foi forçado a enfrentar a ambição de seu próprio comandante, e isso teve implicações sérias na política interna de Israel. A história de Zeruia e seus filhos é uma história de lealdade, coragem e impacto geracional. Mesmo em meio a um mundo brutal de guerras e traições, ela e seus filhos nos mostram que o legado que deixamos é mais importante do que qualquer conquista temporária. Zeruia, uma mulher que talvez não tenha sido a líder visível ou a heroína do campo de batalha, influenciou profundamente a história de Israel através de seus filhos. Ela não foi a rainha, não foi a profetisa, mas através de sua vida, sua coragem e seus valores, ela formou homens que mudaram a trajetória de uma nação. Seus filhos, Joabe, Abisai e Asael, foram guerreiros implacáveis, leais ao rei Davi, mas também enfrentaram os desafios internos de lealdade, ambição e até conflitos familiares. Essa tensão entre ser leal e ser fiel a Deus é algo que todos nós podemos entender em nossas próprias vidas. Muitas vezes, a lealdade a pessoas ou causas pode entrar em conflito com a lealdade ao propósito divino. Zeruia nos ensina que a verdadeira força vem de criar uma geração que não só tem coragem e habilidade, mas também sabe como servir ao propósito de Deus. Mesmo quando ela e seus filhos falharam ou enfrentaram dificuldades, o legado deles foi parte do plano divino para o povo de Israel. Assim como Zeruia, nós também somos chamados a deixar um legado, não de riqueza ou fama, mas de fé,
coragem, lealdade e integridade. A forma como vivemos hoje pode impactar gerações futuras. Deus usa as nossas escolhas, ações e até nossas falhas para cumprir seus propósitos. Como Zeruia, a nossa influência pode ser maior do que imaginamos. O legado espiritual que passamos aos nossos filhos, amigos e comunidade é muitas vezes mais importante do que qualquer vitória temporária ou conquista material. Enquanto concluímos a história de Zeruia e seus filhos, somos lembrados de algo muito importante. O legado que deixamos é eterno. Ela, uma mulher de aparência discreta, mas com uma influência inegável, foi um exemplo de como a coragem, a lealdade e a fé em Deus podem transcender gerações. Seus filhos foram guerreiros implacáveis, mas suas vidas também nos ensinam que a verdadeira força vem do coração e do propósito divino em cada passo. A história de Zeruia nos faz refletir sobre o impacto das nossas escolhas, como mulheres e homens de fé que podem ter um legado de fé, de coragem e de transformação no mundo. Mesmo nas dificuldades, Deus tem um propósito para nossas vidas e Ele usa as nossas lutas e vitórias para cumprir seu plano perfeito. Agora, mais do que nunca, somos chamados a viver com propósito, a construir um legado que impacte não apenas o presente, mas também o futuro. Assim como Zeruia, talvez você não seja visto como a protagonista de um grande palco, mas através das suas ações, suas palavras e sua fé, você pode ser um instrumento de Deus para transformar vidas ao seu redor. Então, antes de terminar, quero fazer um convite. Se você se inspirou com a história de Zeruia e quer continuar acompanhando as histórias de fé, coragem e transformação que Deus tem para nós, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like, se você também acredita que o legado de fé pode mudar o mundo, e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!